voltamos a falar aqui do conflito propriamente dito, a Rússia voltou a alertar os Estados Unidos que é contra a entrada dos americanos na guerra entre Israel e Irã. E ao longo desta última semana, os russos têm repetido essa advertência ao país liderado por Donald Trump. Fabrício Naitsky, nosso editor de internacional, está aqui junto com a gente para trazer mais detalhes e informações a respeito disso. A gente comentava há pouco, Fabrício, sobre a importância de China e Rússia nesse cenário como um todo, e agora os russos dizendo que são contrários, né? A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que uma entrada militar dos Estados Unidos nesse conflito traria consequências imprevisíveis para o mundo. Foi isso que disse o Kremlin agora há pouco. A Rússia sabe bem das consequências de entrar num conflito armado, não à toa ela está presa numa guerra com a Ucrânia há 3 anos, uma guerra que ela própria começou e que sabe que uma saída negociada desde o começo teria sido muito mais fácil, muito mais simples para todas as partes. Então, a Rússia fala com conhecimento de causa. Pode falar sem muita moral, mas definitivamente com conhecimento de causa envolvendo um conflito como esses. Alertando contra uma possível entrada dos Estados Unidos, porque se isso acontecer, muito possivelmente o Irã também vai querer procurar os seus parceiros ou aqueles países que eram mais próximos para tentar uma reação. Essa deve ser a expectativa. Além, claro, do Irã tornar bases americanas que estão na Síria, no Kuwait, no Iraque, também as fragatas posicionadas ali na frente do Bahrein, alvos de uma possível retaliação iraniana. Isso seria um problema muito grande. Os Estados Unidos dificilmente serão atacados no seu próprio território, na parte continental, mas representações americanas que estejam ali no Oriente Médio definitivamente se tornariam alvos dessa ofensiva. A gente tem acompanhado uma série de manifestações, inclusive agora há pouco o Ayatollah Ali Khamenei fez um tweet, a gente não fala mais tweet, né? Fez um post pelo X, o antigo Twitter, afirmando, pedindo para que o povo iraniano mantenha o mesmo comportamento que eles têm tido nos últimos dias, que eles mantenham o comportamento com força. O grande problema disso tudo é que essa mensagem de Ali Khamenei dificilmente vai chegar nos iranianos porque eles não têm acesso ao Twitter. Então, uma situação um pouco difícil por lá. Professor Marcos Vinícius, estamos diante de uma reconfiguração das alianças globais por causa dessa guerra no Oriente Médio? Sim, é um fator muito importante, viu, Paula, que o Irã, na região, não tem bases norte-americanas. Então, basicamente, o que você observaria é se os Estados Unidos entram no Irã, junto com Israel, haverá necessariamente a permanência dos Estados Unidos na região. E isso não interessa nem a Rússia, nem a China, porque você vai alterando o balanço de poder naquela parte do mundo e você precisa, assim como Israel desempenha um papel muito importante, já previsto pelos ingleses, de criar algum tipo de controle sobre a região e depois mantido pelos norte-americanos, a mesma coisa é o Irã hoje em dia nesse sentido. Então, é por essa razão que Vladimir Putin alega justamente este fator. Qualquer alteração no balanço regional de poder é um balanço a favor dos Estados Unidos e isto não é interessante, particularmente numa região que congrega 50% das reservas mundiais de petróleo e que ainda tem um papel muito importante. Claro que novas tecnologias vão reduzindo a relevância do petróleo na questão de combustíveis, mas, por outro lado, ainda é essencial e é por essa razão que me interessaria que esta região permanecesse também sob o controle total dos norte-americanos. Zé Maria Trindade, agora o alerta aí da Zakharova, aí a gente teve a fala da Ursula von der Leyen também, falando que o mundo está num momento perigoso, com possibilidade de um conflito mais amplo. Aí tem essa advertência da Rússia e a gente sabe que os Estados Unidos também já enviaram outros aviões para suas bases ali no entorno do Irã. É um momento que, para quem está distante, para quem não está tomando decisão, como nós aqui, dá um certo receio, né, Zé? Sim. Olha, Yuval Harari, que é um grande pensador de futuro, né, e avalia toda a história da humanidade, ele diz que existem 3 ameaças contra a humanidade. O primeiro é que o planeta entrou num processo deficitário, ou seja, não recupera o que gasta em natureza. Segundo é a inatividade. A tecnologia, IA, vai criar tantas máquinas automáticas que vai criar uma horda de pessoas que são inativas, que não servem para nada. Isso ameaça a humanidade.
E o terceiro ponto que ele fala é o desenvolvimento das armas de destruição em massa. Estão cada vez mais letais, mais baratas, e isso propicia a guerra. Então, este é um perigo real. O mundo entrou num processo de globalização muito intenso. Aí, em seguida, se pensava em globalizar o ser humano, porque todos os produtos já estavam globalizados. Nenhum produto hoje é 100% nacional de algum país. Tem um componente que vem da China, da Índia, dos Estados Unidos, do Brasil, enfim. Aí houve agora um momento de ruptura, ou seja, os países estão colocando entraves e colocando dificuldades e se protegendo. E aparece aí a possibilidade de uma guerra globalizada. Esta guerra aí entre Irã Israel e Irã está preocupando o mundo pela possibilidade, inclusive, de uso de armas nucleares, o que é muito perigoso. Mas, mais do que isso, existe essa reorganização geopolítica. Eu não vejo assim, não consigo analisar uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, porque não há um choque de duas grandes ideologias, são interesses nacionais de cada país que estão em jogo, né? E, para você ter uma ideia, encarece a gasolina aqui no Brasil, né? Então, não há a possibilidade de uma terceira guerra mundial, pelo menos por enquanto, porque não existem dois grandes blocos, dois grandes grupos, né, que estão se agredindo. Mas a guerra está mesmo preocupando o mundo inteiro. Falta o Brasil, oficialmente, entrar com sua posição.